isso aí, abertura no ar, meus queridos amigos que acompanham aqui o nosso ABC em Off Podcast. Grandes emoções, né? Quando você recebe o prefeito de uma cidade, vira um negócio, né? Muito legal, né? A conversa com o prefeito Paulo Serra. E agora a gente começa o nosso Conexão Jurídica com o Cleiton e com a Adriana já presentes. Adriana, bom dia. Obrigado pela presença mais uma vez. Nós que Fala pertinho aqui, ó. Fala pertinho. Isso. Agora vai, né? Isso. Bom dia para todo Bom mundo. dia, Nós que queridos. agradecemos, né? Hoje. Fala, Cleiton, bom dia. É sempre uma alegria estar aqui revendo vocês. Quarteto fantástico, né? O quinteto tá lá embaixo, né? O quarteto tá aqui. Falaram tanto do seu cabelo na vez passada, eu acho que tá diferente. Ele cresceu, né, gente? Ah, Cresceu. eu acho Olha lá. ótimo homens que deixam o cabelo. Porque vocês têm mania de ir deixar desse tamanhozinho, ficou ótimo. Você sabe que eu tenho uma prima, cara. Os que tem, né? Eu tenho uma prima irmã. Tem gente que não tem. Eu fingi, eu lembrei desse detalhe que eu falei, eu Mas acho que ele deixa vai pra lá, falar. Eu né? acho que ele vai falar. Eu tenho uma prima irmã que toda vez que eu corto o cabelo, ela fala, por que você... Não teve uma vez, 49 anos, por que você cortou o cabelo? Toda vez, toda vez. É. A Carlinha, um beijo, Nossa, Carlinha. gente, para tirar um centímetro, né? Mas Eu eu entro confesso quase que- em desespero. Eles tiram com tanta A facilidade. gente parece que demora tanto pra crescer, Ah, não é? Deus, Eu confesso que eu eu quero nem meu pintei. cabelinho aqui. Confesso que eu nem pintei. Não sei nem Mas como é que vamos tá. lá, vamos Vamos ao lá. tema de hoje, que é um tema que eu não consigo falar o nome, gente. É burnout que fala? Então. Burnout. 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 Burnout, mas se brasileira é burnout. Ah, burnout. É, mas a expressão é americana, burnout. Burnout. Burn de queimar, burn. Burnout. Ah, Você tá ok. queimando por dentro e tá exalando Tudo pra pra fora. fora. Burnout. Tipo uma Nossa. explosão, assim, sabe? Ah. Burnout. Cresceu isso nos últimos tempos, né? Nossa. Apareceu com maior força. O que é isso, afinal? Assustadoramente. Que é muito diferente do estresse. É diferente do estresse, é uma síndrome, na verdade, né? É uma síndrome de um estresse muito mais agressivo, constante, e nesse caso do burnout, é um estresse causado por questões de trabalho. Então, as questões de trabalho, elas, na verdade, são a causa principal para ter esse burnout. E aí o burnout acarreta na depressão, burnout acarreta no suicídio, burnout acarreta na sua incapacidade de trabalhar. Tá, mas a causa é o trabalho? É o isso? trabalho. Para ser burnout, tem que estar relacionado ao trabalho. Eu, pessoalmente, acho que para muita gente também, tive conhecimento disso com o caso da Isabela Camargo na TV Globo. Sim, né? sim, Porque sim, isso é sim. que chamou a atenção, nem sei há quantos anos isso ocorreu, mas ela justificou a saída dela de lá, citando a síndrome e fazendo relatos muito fortes, muito aterrorizantes até, né? O burnout te incapacita. Incapacita loucura. você do trabalho. Hoje é uma das causas principais de afastamento no INSS, doenças do trabalho, é o burnout. Então a gente percebe que está saindo daquela esfera de doenças ocupacionais relacionadas à atividade, sabe, física, de Ler e Dort, Diferente que a da gente Ler, por chama. exemplo. Exato, tá havendo uma mudança para doenças psicológicas, psiquiátricas, e o burnout é aquela relacionada ao trabalho, e é uma condição muito grave, muito grave. E olha que interessante, isso que a doutora Adriana falou, que é uma das causas principais de afastamento do trabalho, o burnout, essa classificação foi anterior à pandemia. Então a gente fala, o mundo passou por uma questão pandêmica, Não isso tem a ver. atrapalha, não tem nada a ver, isso já era. Já era. A OMS hoje reconhece burnout como uma doença do trabalho. Aqui a Anvisa reconhece, burnout é uma doença diagnosticada em razão do estresse do trabalho. E não só incapacita para o trabalho, incapacita para a vida social. A pessoa fica out, ela não quer mais saber dos amigos, ela não quer saber da família, ela não quer saber de conflito. Eu paro aqui, os conflitos do dia a dia, pequenos, onde é que eu vou, a vaga de estacionamento que eu vou parar no shopping, ela não quer saber disso. Isso para ela ofende a pessoa, fica fora. Por isso que chama burnout, queimou. Queimou de dentro para fora. É muito sério. É como uma depressão, só que é relacionada ao trabalho, sabe? É muito grave mesmo. Que é pelo excesso, é pelo trauma de alguma coisa, é pelo bullying. Olha, São normalmente, vários fatores. Tem vários estudos, Ok. é lógico que tem que individualizar, né, Ok. cada caso. Mas, no geral, seriam 4 condições, né? Então, tem 4 fases. Então, só a fase de alerta, então a pessoa, de certa forma, a gente tem um estresse que é normal e que faz bem.
Esse estresse é quando ele torna repetitivo e cotidiano, aí começa a agravar. Então, daí vai para a segunda fase, depois vem a terceira e a quarta já é o burnout. E a maioria dos trabalhadores só percebe quando ele já está na quarta condição. Porque ele vai tocando, vou trabalhando, vou tocando, daí a pressão é muito grande, mas ele já está acostumado. Então, quando começa a ter um looping de trabalho, a pessoa começa a trabalhar muito, engata um trabalho no outro, já é um diagnóstico. Aí fica sem dormir, o que mais, querido? Sem dormir, se alimenta mal, não quer rever os amigos de final de semana, quer se afastar da família, a pessoa está irritadíssima, o rendimento dela cai. Então, a mim é imputada uma meta inatingível, e a doutora Adriana me cobra essa meta dia a dia, ou eu sofro um bullying dentro da empresa, todo dia ela me pede para fazer algo diferente que é aquilo que eu nunca faço, ela chama todo mundo para um café, perdão, ela chama todo mundo para um café e não me chama, então começa a ter um assédio moral muito grande em cima de mim, e aí eu viro e começo a sentir isso, até aquela depressão, me sinto rejeitado pela empresa, a empresa não me dá uma condição favorável, ou me coloca num local daquilo que eu não sei fazer. Olha, hoje você vai fazer algo que vai ser o eletricista do escritório. Pô, eu sou advogado. Não sei fazer. Eu sou advogado. Não, mas você tem que fazer, tem que fazer. E aí, tudo isso vai minando a capacidade da pessoa e vai entrando em depressão. Olha só, o Brasil é o segundo maior país do mundo em causas de burnout. Olha só, o segundo maior país do mundo em casos de burnout. Isso é muito, muito grave. Isso é muito, muito sério. Chega da aposentadoria? Sim, chega da aposentadoria, chega a dar o auxílio que a gente fala sempre, que é o B91 e não o B31. A gente sempre fala, o B31 é aquela doença que não tem relação com o trabalho. Mas a depressão é uma relação multifatorial, tá certo? Mas o burnout não. O burnout não. Tem casos que a gente conhece, suicídio que acontece dentro da empresa. Dentro da empresa. Com mais de uma pessoa, inclusive. Então, mas se a Organização Mundial da Saúde já reconhece o burnout, nós temos especialistas capazes de fazer um diagnóstico exato, sem confundir com estresse, com depressão e com outras coisas? É muito fácil confundir. Por Pois isso é. que o profissional precisa... O profissional não. Quem acredita que esteja com burnout ou perto disso, tem que procurar um profissional especializado em burnout. Complicado isso, Não né? necessariamente um psicólogo, um psiquiatra. Podem ter outras áreas da saúde que o profissional médico, ele tenha especialidade em burnout. Por quê? Porque, assim, existem algumas doenças, por exemplo, a pessoa eu aqui, né, Adriana? Eu, de repente, começo a comer lá, engordo 20 quilos. Eu falo, gente, eu preciso fazer uma bariátrica. Eu vou fazer a bariátrica. Só que vai atuar onde? Não vai atuar na causa, vai atuar só no problema. A Adriana, ela vai fazer a bariátrica. Tá. Só que isso não vai solucionar o problema. Você vai continuar Vou comendo continuar, bariátrica. ou vou fazer outra coisa, né? Ou vai mudar. Então, eu estou com uma condição, que é burnout, e aí eu vou fazer o quê? Qual que é o meu sintoma? Meu sintoma é comer demais. Ou então, sei lá, começar a julgar. Compulsividade. Mas ou como é que você jogar. previne e como é que você trata? Ou assim, eu tô com uma taquicardia. Nossa, eu vou chegando no escritório, eu começo a bater, vou dar uma tremedeira, e agora? Eu já sei, eu tô com problema no coração. Vou no tô cardiologista. Tô com 50 anos, então eu vou no cardiologista, porque tem um índice. Não, você tá com burnout. Então você precisa ter o diagnóstico. Este é a grande virada. Você precisa ter um diagnóstico preciso que o seu problema não é o coração. Não é compulsividade pela comida. Não é uma depressão porque o Corinthians perdeu e vive perdendo. Né? Não é verdade. Não, Burnout agora. Não podia perder essa oportunidade. Ô, vereador, Vai dar Domingo, burnout vai agora. dar domingo. eu vou abandonar o programa. Só. Então, assim, esse profissional, esse psiquiatra, esse psicólogo, ou um outro profissional da área da saúde tem que ser médico. Sim. E a grande dificuldade dele é diagnosticar o burnout, que vem do trabalho. Que é a causa. Que é a causa principal. Não a Nossa, eu consequência. imagino a dificuldade, porque assim, o grande problema do Brasil na área de saúde é o diagnóstico, né? Aham. Você tem um diagnóstico para todas as doenças e as de cunho emocional, de transtorno de comportamento e tal, são ainda mais complicadas, né? Porque antigamente a gente falava assim, né? A gente via muito assim, ele tá senil.
ele tá esclerosado. Hoje em dia, essas coisas foram ampliando mais. Sim, então, as demências têm nomes e tal, mas demorou-se anos. Claro. Muito. Imagina a dificuldade para alguém comprovar que tem isso, sabe que tem, até achar um profissional, que também não deve ser fácil achar no mercado, e trazer para vocês Não, e Andréia, poderem sabe, defender, né? além de difícil para diagnosticar, também é difícil para comprovar judicialmente. Imagina. Então, a pessoa precisa de um diagnóstico e precisa de um histórico. Não adianta eu chegar para um advogado, eu sou a cliente, chego para o Dr. Cleiton e falo assim, olha, eu estou estressada porque eu tenho muita pressão. Tá, mas desde quando? Precisa ter um histórico. E eu preciso ter passado em algum médico que tenha diagnosticado, ainda que seja uma depressão, mas que ela seja relacionada ao trabalho. Então, a pressão psicológica, meta, horário de trabalho, uma série de condições que me levaram a esse estresse. E não pode ser qualquer estresse, que você perguntou, né? Fala assim, mas é qualquer estresse? Não, é um estresse forte e repetitivo que me deixa nessa condição, que deixa a pessoa nessa condição. E para comprovar judicialmente, hoje também tem aumentado na justiça os casos de responsabilidade civil, que a gente chama também, em relação a doenças psicológicas e psiquiátricas. Então, também o judiciário está mais sensível a essas causas. E através de um perito judicial também, da área, normalmente psiquiatria, né? Psicologia, que ele vai avaliar a condição do reclamante, no caso, para verificar se ele tem burnout ou não. Por isso é importante, é lógico, que o tratamento tem que ter, né? O tratamento para burnout, né? E, além disso, entrando na seara jurídica, é importante que essa documentação seja robusta para comprovar esse direito. Comprovado, ele vai ter direito aqui a uma indenização por dano moral, o que mais? Dano material. Dano material. Se estiver afastado. Se ele vai ter estabilidade pela própria lei previdenciária dos 12 meses. Muitas vezes o camarada fica naquele limbo, porque ele se afasta pelo INSS, aí o INSS dá 30 dias, 60, 90, aí o INSS corta o afastamento, manda ele para a empresa, mas ele não consegue chegar perto da empresa. Tem casos de suicídio dentro da empresa. Então, assim, o cara, ele chega perto da empresa... A Previdência reconhece, só para reforçar? Reconhece, claro, né? Claro. Só para deixar claro. Não, tem CID. A Organização Mundial de Saúde estabeleceu CID. Okay. A doença, ela é hoje considerada... Bom, primeiro assim, o Brasil... E a nossa legislação, desculpe interromper, ela dá respaldo, dá esse apoio, mesmo sendo algo, entre aspas, novo. Não, assim. Dá respaldo, dá apoio. Aliás, já dava antes da pandemia. Já dava antes da pandemia. Mas isso é importante. O segredo é a gente ter esse diagnóstico comprovado de duas formas. Comprovado antes de entrar com o processo trabalhista e depois do processo trabalhista. Porque no decorrer do processo trabalhista, como a doutora bem disse, tem um perito judicial e esse perito tem que deixar claro que realmente é causa do trabalho. E aí essas condições de trabalho. Agora, nós que somos empregadores também, tá certo? A gente tem que ficar atento. Olha, peraí, tem um colaborador nosso que as metas estão caindo. Tem um colaborador nosso que na Copa, quando vai todo mundo comer junto, almoçar, esse cara não vai. Tem um colaborador nosso que está com um comportamento diferente daquilo que ele era no passado. A gente tem que ter sensibilidade para chamar o cara, para conversar com a pessoa, para falar com, olha, o que está acontecendo? Posso ajudar de alguma forma? Você não está performando nessa área, vamos te colocar numa outra área. A gente tem que estar atento com isso também para não deixar chegar nesse calor, nesse burnout, na queimação, porque fritou. O emocional do cara fritou. E aí ele fica sem o espiritual, fica sem o social, fica sem o familiar. E tem casos da pessoa se recuperar? Sim, apesar de ser uma síndrome, ela recupera, sim, fazendo tratamento psiquiátrico, acompanhamento psicológico, às vezes afasta do trabalho. Por isso que é importante, né, o INSS reconhecer. Porque, sendo grave a condição, o INSS afasta também. A pessoa fica, um tempo que o INSS determinar, ela fica afastada. Vocês já tiveram um cliente? Já. Temos um cliente, inclusive, que ele é reintegrado e ele não consegue voltar. A gente conseguiu, foi até uma audiência que eu fiz, ele reintegrou liminarmente, na audiência eu consegui a reintegração dele, ele ficou um tempo, depois começou a ter depressão, daí a gente acredita que seja burnout, a gente está recolhendo provas e ele não consegue voltar.
Não consegue. Ele falou, doutora, você conseguiu a minha reintegração, sou muito feliz por isso, mas eu não consigo voltar porque eu tô com burnout. Tem perfil específico, mais homem, mais mulher, idade, mais jovem, mais... Profissão? Não. Não. Isso Uma profissão é não. variável, isso? As profissões são jornalista, bastante, burnout, Eu bastante. também tenho São, essa são as profissões de estresse. Sim. Aqueles caras da Bolsa de Valores, que estão 24 horas trabalhando, que estão vendo a Bolsa do Japão aqui no Brasil, e os caras ficam acordados e tal. Então, são profissões cujo estresse é no talo alto, que muita coisa depende de você e você não consegue administrar seu momento de lazer, você não consegue administrar seu momento espiritual, você não consegue administrar seu momento familiar, você não consegue administrar seu momento de descanso. Então, assim, puxa, eu tô há 3 semanas sem dormir. Eu tô ansioso, eu tô com taquicardia, eu como igual um selvagem que eu não sinto nem um gosto, eu trabalho no automático, não falo com ninguém. Opa, fica atento. Fica atento, tem coisa aí. Não, e para muitos que estão nos acompanhando, isso aí pode ser a exceção da exceção. E não é, pelo Não jeito, é, né? não é. Está acontecendo com mais Não. frequência. Anderson, o Brasil é o primeiro país de ansiedade no mundo. Como é que pode ter gente mundo. nesse perfil que você descreveu agora? Tem? Não, Tem um monte, então. Um Um monte. monte. Para ser a causa de maior afastamento do mundo, as pessoas se afastam. Hoje, quem se afasta do trabalho, a causa principal é relacionada ao trabalho, é estresse, é o burnout. Então, pensa, quanta gente se afastando por ansiedade, depressão, burnout. A causa principal. Mas tem doença mental conectada à doença física e Sim. repercussões mil dentro do organismo da pessoa. Que doideira Teve um aumento dos casos consideravelmente em razão da pandemia. Sim. Mas todo esse cenário é pré-pandêmico. Já existia. Já existia. Só Já aumentou, existia. só agravou. Anderson, eu coloco uma meta para você fazer 70 podcasts por dia. E se você não fizer, eu te frito. Eu vou colocar que você é um incompetente, vou colocar que você é inábil, você colocar que você... Pô, é impossível. Todos os Mas eu dias. coloco, aí você vai tentando. E aí o seu emocional vai esgarçando. Não, Aí você e não vê dentro seus do ambiente filhos. de trabalho, imagina a discriminação que esse povo sofre também. Esse né? é um ponto importante. Esse é um Não é? ponto E a própria pessoa, porque ela se sente o quê? Ela não consegue atingir um objetivo que foi colocado para A ela. autoestima do cara vai lá Exato, embaixo. exato. Tá lá embaixo. Mistura Tá toda. afetado. Um misto de A sentimento. empresa tem que ter a sensibilidade para poder ter a confidencialidade daquele rapaz, daquela mulher, importante, daquele muito colaborador. Então a empresa tem que saber o que está acontecendo, porque existe aqui um sigilo médico. Legal. Sigilo médico, quem fizer o diagnóstico tem que guardar essa informação para si, sob pena de sofrer, enfim, ações, inclusive penais, porque houve a quebra de sigilo sem necessidade. Então, uma empresa grande que tem um ambulatório dentro e tem ali as fichas de atendimento de vários funcionários, etc., tem que haver sigilo disso. Isso é importante. O médico tem que, senão ele responde pessoalmente. Agora, a diretriz da empresa, a direção da empresa, também tem que preservar esse colaborador. Também tem que tratar isso com sigilo. Também tem que emitir a tal da CAT. A comunicação de acidente de trabalho tem que ser No emitida. burnout também? Também. Opa! É uma doença do trabalho. Doença do trabalho. É. Comunicação de acidente de trabalho. O benefício que recebe, que você perguntou, André, é o B91. O camarada se afasta, mas ele não perde o FGTS, ele não perde o INSS, ele não perde o tempo de aposentadoria. Se ele ficou 2, 3, 4, 5 anos fora pelo B91, esses 5 anos são computados para fins de aposentadoria dele. O FGTS sendo depositado mês a mês. O INSS sendo depositado mês a mês. E lembrando, o B91 é quando é reconhecido pelo INSS a incapacidade total e temporária. Então fala o quê? Aquele diagnosticou burnout, o INSS confirmou, afasta aquele trabalhador por determinado tempo e ele vai fazendo perícias ao longo do tempo. Tem gente que fica anos afastado em virtude dessa condição. Então é uma condição sim relacionada ao trabalho. Como o Cleiton bem falou, tem que emitir a CAT. E se a empresa não emitir, um médico pode emitir, um sindicato pode emitir a CAT. E é lógico que ela não vai. Se não emitir, isso não significa que a pessoa não possa entrar com uma ação judicial. Sim. Mas é um documento a mais para que ela possa fortalecer o processo dela. E se tem muito processo judicial é porque tem muita gente que está falhando no processo, né? Sim. Agora, não está cuidando direito. Agora, Claro. o Anderson falou de uma questão importante aí, que é o perfil, né? Perfil da pessoa que fica doente, mas tem um perfil de empresa também ou não? Pode ser pequena, pode ser grande? Tem tudo, André. Imagina. A gente tem conhecimento de escritório de advocacia desse tamanhozinho, cujo estagiário, é verdade, o estagiário se matou dentro da empresa, dentro do estágio. Nossa. Então, assim, tem tudo. Depende muito... E como é que se
consegue descobrir que ele se matou por burnout? Porque nesse caso que eu tô citando foram 2. Não é possível. E já vinham passando tem por histórico, médico. já. Vinham Pois passando é. por médico. Já vinham passando. Se eu tenho um problema, vamos supor, meu pai morreu. Ah, ok. Então eu estou passando por um problema agudo de falecimento. Aí eu vou e tiro a minha vida. Ok. Talvez seja pela ausência do meu pai, etc. Mas quando 2 pessoas diferentes dentro da mesma empresa acontece a mesma coisa, opa, alguma coisa chama a nossa atenção. Né? Chama a atenção. Então tem que tomar muito cuidado. Agora, o INSS dificulta essa aposentadoria, essa... O INSS dificulta de uma forma tudo, geral. né, Desculpa. né? É um órgão que foi criado para criar dificuldade. Não, principalmente, hoje está mais rápido, tá, gente? A gente tem que reconhecer que está mais sério. Mas em relação às doenças, olha, o INSS é duro reconhecer. Às vezes reconhece, mas é complicado. Então, é mais uma moléstia, é mais difícil reconhecer, porque a gente não tem tanta documentação. É o perito do INSS e o perito tem o quê? Né? 20 minutos ou menos para verificar uma série de documentos. E não é você chegando com o braço quebrado que ele vai olhar e vai falar, realmente, ela operou o manguito rotador, ela tem que ficar 60 dias afastada. Ok. Não, é uma doença psicológica, psiquiátrica, é uma síndrome. Então, ele tem que fazer várias perguntas e ter uma sensibilidade que às vezes ele não tem. Dali, decidir se a pessoa tem burnout ou não. Nossa. Imagina o diagnóstico que a gente já está falando, que ele é complicado, que é difícil, o perito vai ter que decidir ali em quanto tempo. Meu Deus. Então, complicado. Por isso que é muito judicializado esse tipo de nessa ação. hora eu lembro quando o INSS quis colocar a porta... detector de metal. Porque entrava gente armada lá para proteger... Essa medida para tentar proteger o perito, né, que estava correndo risco. O cara dizia não, era o que... bastava para o cara surtar. Né? São nãos absurdos. Agora, né? olha que interessante. Nesse caso que a doutora Adriana falou sobre a questão desse camarada nosso, esse cliente nosso que foi reintegrado, mas não consegue, o INSS já reconhece o direito dele de reabilitação. Sim. Então, o INSS não reconheceu de largada o burnout dele. Mas depois a gente entrou, provou, etc. O INSS vê, poxa, ele não consegue voltar para o trabalho. E não consegue mesmo. Afasta. Então vamos reabilitar o cara. Aí ele entra num processo de reabilitação para mudar de profissão, para mudar de emprego, para mudar de condição laboral, para ele também ter vida própria, né? Para não ficar o tempo inteiro pendurado no INSS. E afasta, né? E hoje ele está afastado, mas assim, uma condição que ele não consegue voltar. Bem, esse é o quadro Conexão Jurídica, que se deixar nós vamos até o meio-dia conversando, batendo papo, aprendendo, né, o que é mais legal e prestando serviços, né? Para as pessoas com um tema fundamental e que foi mostrado aqui o quanto interfere na vida das pessoas. Bem, Adriana, Cleiton, mais uma vez foi um grande prazer ter vocês aqui. Conexão Jurídica, se Deus quiser, volta semana que vem com outro tema, e se quiser, continuamos esse, porque nós vamos... Tem muita coisa ainda para falar. Vai ter viu, gente perguntando. Gosto sempre de terminar com algo positivo, né? E o burnout tem solução, o burnout tem cura, as pessoas conseguem sair disso e precisam sair disso. Diagnóstico correto, tratamento correto, e as empresas precisam ser sensíveis para poder não produzir burnout, mas para poder acabar com a causa. É possível, é possível. Muito bem. Obrigado. Que bom. Boa, Obrigado a gente. vocês, gente. Até semana que vem. Beijo.